Vou conversar agora com o especialista em direito bancário e sócio do DCLC Advogados, Andrés Lopes da Costa. Andrés, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. É preciso revisar os processos e a maneira com que o Banco Central funciona. E aí eu não estou dizendo, Andrés, sobre a supervisão bancária em si, né? Não é Basileia que eu estou falando, não é capital do Tier 1, Tier 2, Tier 3, não. Os processos de compliance, de observação do seu próprio time de pessoas? Eu acho que sim, né? Foi uma surpresa eu acho que para todo mundo que trabalha com direito bancário, o Banco Central sempre foi uma instituição modelar, né? Todos nós, eu trabalho há 30 anos com direito bancário e nunca tinha sabido de nada, assim, um desvio de conduta dentro do Banco Central. Mas esse desvio de conduta que foi identificado agora por dois funcionários de alto escalão no Banco Central, obviamente acendem uma luz amarela, no sentido de que alguma coisa não está bem, ou seja, tem algum furo de compliance, alguma falha de supervisão interna do Banco Central com relação aos seus próprios funcionários que precisa ser aprimorada, não tenho dúvida disso. Quer dizer, para algo dessa magnitude acontecer, né, eu acho que realmente mostra que o sistema falhou. O sistema de controle interno, como você falou, não o externo. O Banco Central, para fora, sempre faz mais até do que pode, pelo número de funcionários e recursos, mas para dentro tivemos esse problema aí. Andrés, olhando a prática de outros reguladores no Brasil e pelo mundo, como pode ser um approach adequado para se explorar, para evitar esse tipo de conflito de interesses ou esse tipo de desvio de conduta, já que estes servidores públicos e as pessoas que estão à frente do Banco Central têm um poder decisório absolutamente gigantesco, né, com implicações e interesses que envolvem cifras milionárias, às vezes bilionárias. Que tipo de prática poderia ser adotada que já está prevista no direito para evitar esse tipo de ocorrência? Bom, a primeira prática de compliance saudável que se tem é o chamado background checking de qualquer pessoa que vá trabalhar numa instituição altamente exposta como o Banco Central. E esse background checking ele tem que ser feito não só no momento da entrada, mas periodicamente. Isso tem que ser renovado, periodicamente tem que ser feito uma checagem das movimentações financeiras, da evolução patrimonial dessa pessoa durante a sua permanência no Banco Central. Infelizmente, é uma função que é pública, né? Então, as pessoas têm que abrir mão um pouco do seu direito à privacidade, à intimidade, e revelar esse tipo de dado, porque acho que acaba sendo em função de um bem maior. Eu acho que a necessidade de um monitoramento constante dessas pessoas e constante e com acesso amplo aos dados, né? E um compartilhamento maior de informações também entre COAF, Receita Federal e Banco Central, no sentido de apontar movimentações financeiras suspeitas, porque como é que funcionava? Isso era pago através de empresas de consultoria, mas em algum momento, o dinheiro entrava na conta dessas pessoas. Então, o COAF poderia perfeitamente ter rastreado essa movimentação financeira e ter informado ao Banco Central: olha, tem um funcionário seu aqui que recebeu um pagamento de tantos milhões, ou 500 mil, ou sei lá, o valor que seja, verifique o que é isso, ou seja, manter essa máquina girando, né? E não fazer uma checagem prévia só no momento da admissão do funcionário. Isso que o Dr. Andrés nos traz é interessantíssimo e recomendo a leitura de uma reportagem que está lá no site do Valor Econômico sobre esses sinais de enriquecimento que foram observados durante o passado recente destes servidores. É uma matéria interessantíssima do Alex Ribeiro contando um pouco de como aconteceu isso e como agora, diante dos fatos, a gente consegue juntar as peças. Agora, Andrés, o senhor mencionou que
tem essa grande experiência no direito bancário, e o Banco Central tem sofrido com um problema que é a perda de servidores, né? Muitos estão se aposentando, não há uma substituição a contento de todo mundo que está deixando a casa. Como é que o senhor observa o Banco Central como supervisor do ponto de vista da sua capacidade humana, dos seus recursos humanos? Existe falta de funcionários hoje no Banco Central? Existe. O Banco Central ele tem menos funcionários dentro do Banco Central do que bancos para supervisionar. Então, o Banco Central conta com alguma coisa em torno de 3.500 funcionários e são 4.100 bancos que integram o sistema financeiro nacional para serem objeto de supervisão. Obviamente, dá menos de um funcionário por banco, não pode funcionar. O que acontece é que, diante da falta de pessoal, o que se faz é classificar os bancos em linhas de risco. Uhum. Linha 1, linha 2, linha 3. Os bancos grandes ficam sujeitos a uma fiscalização mais permanente, porque representam um risco maior para o sistema, e os bancos menores, pequenos e médios, têm uma supervisão mais esporádica, feita por amostragem. Não existe uma supervisão permanente porque, teoricamente, até o caso Master, o risco sistêmico de um banco pequeno era baixo. Então, ele não estava sujeito a um monitoramento permanente, sim a um monitoramento episódico, quando havia alguma coisa. A informação não era uma informação constante, como é a questão do compliance que a gente falou, e como acontece com os bancos grandes. Os bancos grandes, se quebram Itaú, um Bradesco, um Banco do Brasil, você imagina o pânico no mercado. Então, os bancos pequenos e médios têm um nível de supervisão menor. E o Banco Central, sem dúvida nenhuma, tem menos gente do que deveria ter para conseguir fazer essa supervisão. E tem ainda um segundo problema, é que hoje em dia, alguns tipos de produto financeiro têm uma certa indefinição, se são do Banco Central ou se são da CVM. Uhum. E o CVM trabalha muito com fundos de investimento, valores imobiliários, e o Banco Central fica encarregado dos bancos e instituições financeiras. Só que alguns tipos de valores imobiliários ou ofertas públicas que são feitas na CVM são também modos de captação de poupança popular. Então, nos modelos mais avançados, como a dos Estados Unidos, eles trabalham com o que chamam de Twin Peaks. As duas instituições de mercado financeiro e mercado de capitais trabalham em coordenação permanente para supervisionar todos os agentes do mercado. Aqui, essa separação entre CVM e Banco Central é um outro fator dificultador também da supervisão dos integrantes do sistema financeiro nacional e do sistema de distribuição. Isso poderia ser muito aprimorado. Interessantíssimo. Infelizmente, Andrés, o nosso tempo acabou, mas já vou deixar o convite aqui para a gente voltar a falar sobre esse assunto, sobre essa bola dividida entre CVM e Banco Central. O ministro Fernando Haddad já até falou um pouco sobre isso recentemente. Acho que tem muita história para ser contada e analisada sobre isso, então já fica o convite e o meu agradecimento. A gente conversou com Andrés Lopes da Costa, especialista em direito bancário e sócio do DCLC Advogados, a quem agradeço muito. Ótima noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.